Como fazer uma redação para ser aprovado na ESA? Sou o professor Luciano Vernieri, aqui do curso Guimarães Vernieri, e eu vou passar aqui algumas dicas que eu utilizei lá em 2014, quando eu fiz o concurso da ESA e, graças a Deus, fui aprovado. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para nos acompanhar até o dia da prova. Vamos iniciar então a nossa dica sobre redação. Então, o que é cobrado na ESA? Então aqui tem o texto que eu retirei lá do edital, mas a gente não vai ficar lendo aqui o que está lá no edital, depois se alguém quiser ler, basta acessar aí o link que inclusive está aqui nos slides e dar uma conferida lá no manual. Mas o que é importante saber? Que a minha redação da ESA, que eu vou realizar esse ano, né, vocês no caso, deverá ter no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas, sem contar o título, tá certo? O que é cobrado no edital da ESA? Interpretação. Então eu vou ter um tema, eu tenho que interpretar aquele tema que é dado e refletir sobre ele. Evitar tangenciar o texto, ou seja, eu tenho um tema, ele tem um objetivo. Esse tema, ele tem um sentido principal. E eu fico, ou seja, na volta desse tema e não abordo o que realmente o tema quer, o tema proposto. Ou eu desvio do tema, ou eu acabo fugindo do tema. Então muito cuidado com isso. A estrutura desse texto é dissertativo, ou seja, evitar questões de usar o eu penso assim, na minha opinião, tá? É um texto dissertativo, argumentativo, que a gente não usa a pessoalidade, é impessoal, tranquilo? Com introdução, desenvolvimento e conclusão, nós vamos analisar inclusive uma redação que eu fiz lá em 2014 ainda, essa redação quando eu ainda estudava para fazer o concurso, a gente vai analisar a introdução dela, o desenvolvimento e a conclusão dela, mais detalhadamente. Utilização da norma culta da língua, ou seja, evitar gírias, por exemplo. A construção de períodos gramaticalmente íntegros, coesos, coerentes e claros. Ou seja, os meus períodos, que nada mais são que uma frase com ponto, a frase com sentido e um ponto. Isso é um período. Então, cada período tem que estar ligado, conexo com o outro, tá? Tem que ter uma ligação, isso é coerência, coesão, e como um todo também. Eu tenho que entender como um todo, como está disposto ali meu texto. Muito importante também a estética do texto, então o título. Então o título lá tem um local para você escrever o título da sua redação. Ele é centralizado na página, não é na esquerda, não é na direita, então tentar centralizar bem o texto. Caligrafia, normalmente as pessoas escrevem ou com letra cursiva, que é aquela letra emendada, ou com letra de forma. Atenção especial para quem escreve com letra de forma, para evitar usar no meio das palavras maiúsculas e minúsculas. Isso é muito comum com quem escreve com letra de forma. Então, ou seja, respeitar maiúsculo e minúsculo. E uma dúvida, posso escrever toda a minha redação com letra maiúscula? Não, tá? Então escreva a redação respeitando letras maiúsculas e minúsculas. Margens. Então, na folha lá tem as margens. Então, o texto ele tem que ser justificado. Eu tenho que ir até o final da margem, lá até a linha. Também evitar o quê? Ah, não, são 20 linhas. Ah, mas eu não tenho cabeça para escrever 20 linhas, vou escrever só 19 e vou aumentar o espaçamento. Muito cuidado. Tá? Por isso que não é bom nem deixar ali até as 20, ou seja, eu deixei 20 exatamente, e nem também deixar 30 exatamente. O bom é deixar ali entre 25, 28 linhas ali digamos assim, é uma redação ideal, com conteúdo bom. Tá? Então, cuidado ali na hora de chegar próximo ao final, de não passar para o outro lado da margem. Tá? E, sendo necessário, use o hífen, separe a sílaba de maneira correta. Então, não chegue lá no final, a palavra com CH, ele vai lá e deixa um C de um lado e o H do outro. Tá? Então, respeitar a divisão silábica. Limpeza, muito importante a limpeza também da questão da folha. Conselho meu, você vai fazer a sua redação a lápis ou a lapiseira, lápis, enfim, na sua folha de rascunho. Quando você for passar limpo para a folha de redação que você vai entregar, já faça a caneta e faça com calma. Tá? Para evitar ali depois ter que estar apagando o lápis, enfim, e acabar borrando ou amassando a folha, que é um documento que comprova que você fez a redação. Tá? Então essa limpeza e evitar que a rasura, evitar que amasse, é muito importante. Tá
tá certo? Aqui, nessa parte do edital, vai falar a respeito da caneta azul ou preta, né? Mas todo mundo sabe. Também não pode fazer uso de consulta de nenhuma espécie, tranquilo? Vamos seguindo. Aqui fala a respeito de não pode haver marcações indevidas, então, ou seja, pô, minha folha de redação, eu tenho que escrever minha redação, não tem mais nada lá, é somente a redação e aquilo que se pede, né? Pedir nome, coloca o nome, enfim, o que pedir é feito. Evite qualquer outro tipo de marcação indevida ali, podendo, né, ocasionar aí, inclusive a anulação aí, né, da folha de redação. Bom, agora vamos falar então, depois dessa breve introdução a respeito do manual do candidato, né, daquilo que está escrito lá, eu vou passar aquilo que eu fiz lá em 2014, né, a estrutura que eu tinha de redação, né, inclusive nós vamos analisar uma redação que eu fiz naquela época, tá, os principais pontos ali, para a gente compreender, né, uma estrutura da redação. Lógico, eu não vou ensinar aqui a ninguém a escrever, tá? Porque redação, né, só se aprende fazendo, né, e lendo, através da leitura e escrevendo. Tá? A gente pode ensinar vários métodos, várias formas, várias situações, mas quem vai fazer funcionar isso tudo, né, é cada um. Tá certo? Como falamos no edital, fala lá introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é a minha introdução? É onde será apresentada as teses que serão defendidas. O que são teses? É aquilo, né, a minha ideia, que eu pretendo desenvolver. Vou colocar uma frase, um período lá, com uma ideia que depois eu vou desenvolver no meu desenvolvimento. O ideal para a introdução é de 3 a 4 linhas. Tá? Desenvolvimento, onde vão ser defendidas as teses que eu coloquei lá na introdução. Se eu coloquei 2 teses, eu vou ter 2 parágrafos. Ah, mas eu fiz 3 teses, vou ter 3 parágrafos no desenvolvimento. Ideal, 8 a 10 linhas cada parágrafo. Pode ser um pouco menos, lógico, né? Porque são de 20 a 30. Mas eu digo o ideal de ter um desenvolvimento bom, 8 a 10. Conclusão, onde será dada a solução, se for o caso, né, do problema que foi resolvido, ou não, né? Desenvolvido ali no meu desenvolvimento também de 3 a 4 linhas. Por que isso? Vamos supor que eu escolhi fazer uma redação que vai ter ali em torno, eu fiz lá meu rascunho, eu vi que a minha redação deu 28 linhas. Então eu tento ver se eu consigo deixar minha introdução, por exemplo, com 4. E se na minha introdução eu tive lá 2 teses, no meu desenvolvimento eu vou ter quantos parágrafos? Eu vou ter 2 parágrafos. Então eu procuro colocar, por exemplo, se eu deixei 4 na introdução, eu deixo 10 linhas para o primeiro parágrafo do desenvolvimento, deixo mais 10 para o segundo parágrafo do desenvolvimento. E a minha conclusão, eu deixo igual à introdução, ou seja, com 4. Por que isso? Porque isso é o aspecto visual da redação. Ou seja, quem olhar a prova vai ver, está justificado o texto, a caligrafia está boa, o título está centralizado, tá? Não há, por exemplo, pular linhas, não existe isso, tá? Então, começa na 1 e termina na 30, por exemplo. Não tem que pular linha. Ah, mas eu mudei de parágrafo, pulo de linha? Não. E outra, identificar o parágrafo também é importante. Ou seja, não adianta só deixar um espacinho. Pega ali a tampinha da caneta, por exemplo, e coloca ali uma distância razoável, ali uns 2 centímetros da borda para identificar. Aqui começa outro parágrafo, tá certo? Muito cuidado também com isso. Alinhar os parágrafos, né, de modo que eles estejam alinhados e justificar todo o texto, respeitando a divisão silábica, se for o caso, tá? Por quê? Para que quem olha o texto veja digamos assim, a padronização do texto. Isso é muito importante. Tópico frasal. Não é? O que é o tópico frasal? Todo parágrafo tem que ter um tópico frasal. Então, se eu tiver, por exemplo, 4 parágrafos na minha redação, ou seja, um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão, cada parágrafo tem que ter um tópico frasal. O que é o tópico frasal? Basicamente é uma frase que introduz o que será dito no parágrafo. Tá? Então, eu tenho uma frase, ela tem um sentido completo e que vai chamar a atenção do leitor. E a partir do ponto, eu vou desenvolver, né, digamos assim, aquele tópico frasal ali que eu coloquei. Lembrando que tem que estar, lógico, de acordo com a tese. Né? Período. Todo parágrafo deve ter, no mínimo, 2 períodos. Isto é, pontos, a pontuação. Mas não é colocar ponto de qualquer jeito. O que é um ponto? O que define um período? Você tem que ter uma frase que ela tenha um sentido, senão não é um período.
Não adianta botar um ponto lá e, né, só por botar. Tá? Então tem que definir um período. Ideal que eu vejo para a prova da ESA são no mínimo 3 períodos, né, por cada parágrafo. Tese, como eu falei, é a frase que será desenvolvida, né, aquela frase que eu joguei lá na minha introdução. Para o concurso da ESA, o ideal são 2 teses. Por que eu falo isso? Porque por conta do número de linhas. Eu acho uma tese só, né, pouco, por quê? Por conta do número de linhas, que eu pretendo, digamos assim, é o interesse de fazer mais do que 20. Ideal fazer no mínimo as 23 linhas, tá certo? Por conta de espaçamento, tamanho de fonte, né? Pode ser que é alegado, olha, o candidato deixou muitos espaços, não completando aí, por exemplo, as 20 linhas de já. Então é bom deixar uma gordurinha, põe 23, 24 linhas, se o cara for escrever ali menos. E aí eu acho que uma tese só é pouco espaço, às vezes pode se perder no tema ali, desenvolver muito pouco o conteúdo. Então o ideal são 2, por que não 3? 3 eu acho demais para 30 linhas, tá? Também não adianta você colocar 3 teses, desenvolver uma frasinha para cada tese e achar que tá bom. Então não é a quantidade, mas sim a qualidade. As teses, elas podem ser escritas na forma de pergunta. Isso que nós vamos ver agora nessa redação aí que eu redigi lá em 2014, quando eu ainda estava estudando, né? Ou seja, usar as teses em formato de pergunta. Isso é um recurso muito bom. Vamos analisar então esta redação aí, que eu coloquei o título como A Lei, e vamos falar, né, o tema era sobre a legislação, né, dos jovens, enfim, e crianças. Então, como eu falei, todo parágrafo ele tem um tópico frasal. Então eu separei aqui. Tópico frasal, coloquei lá, entre aspas, porque não é citação minha. Toda vez que eu for citar algo de alguém ou de algum livro, sei lá, de algum lugar que não seja eu que estou escrevendo, devo usar aspas e identificar de onde eu tirei aquilo. Isso é muito importante. Por quê? Porque pode você usar uma frase que não é sua, sem aspas, sem identificar, pode ser dado como plágio, pode ser anulado da sua redação. Então use como aspas, tá? E coloque lá de onde é que você tirou aquilo, ou de quem é aquela frase. Isso é um recurso muito bom, tá? Para a redação, é um recurso muito bom. Porém, eu tenho que saber, né, ter certeza que aquela frase que eu estou utilizando está de acordo, né, realmente com aquele que eu estou dizendo que é o dono da frase. Por exemplo, tópico frasal. Todos são iguais perante a lei. Isso garante a Constituição Federal do Brasil em seu artigo 5º. Então, ou seja, esse foi o tópico frasal. Eu entendi, é uma frase que tem sentido. E ela deu expectativa, o que você vai falar agora depois? Aí eu venho com as teses, porque eu estou na introdução. Primeira tese, entretanto, os direitos da criança e do adolescente estão compatíveis com a sociedade em geral? Eu fiz uma pergunta. Isso induz a quem está lendo a querer saber qual é a minha resposta para essa pergunta. Tá? Segunda tese, como o Estado propõe a lei de amparo aos jovens? Também é uma pergunta. Então, fiz as duas com pergunta. É obrigatório fazer com pergunta? Não, pode ser com ponto final, também, sem nenhum problema. Mas vocês viram que nessa introdução eu usei 4 períodos. Todos são iguais perante a lei, é um ponto, né? Coloquei um ponto ali depois. Isso garante, né? Ponto de novo. Usei 4 períodos. Tá? O ideal que eu vejo, mínimo 2 ou 3, né? Tá? Bom tamanho. Mas não deixe, por exemplo, um parágrafo apenas com um período. Por quê? Porque aí você então não tem tópico frasal, ou seja, só aquele período inteiro é o tópico frasal. O tópico frasal é um período só e o parágrafo inteiro é o tópico frasal. Então, muito cuidado com isso. No mínimo, 2 períodos. Vamos agora analisar o desenvolvimento do primeiro parágrafo, né? Então, que vai responder a minha primeira tese. E eu novamente, lá quando eu fiz a redação, eu utilizei o tópico frasal, uma citação do Davi Coimbra. Eu falei lá, não sou a favor da lei que proíbe a palmada educativa, entre aspas. Né? Ponto. E aí eu coloquei, assim disse Davi Coimbra no jornal Zero Hora, na edição do dia 8 de agosto. O que faltou aí? Faltou colocar o ano, coloquei 8 de agosto, mas de quando? Né? Mas enfim, não foi uma coisa, foi uma coisa textual. Eu citei realmente quem foi que escreveu, de onde é que saiu. Né? Isso demonstra que eu tive um conhecimento, que eu estou antenado, eu estou lendo, isso é importante. Tá? É por isso que é bom citar textos. Quando você cita algo de alguém, você está mostrando assim, olha, eu sei o que eu estou falando, eu não estou aqui de brincadeira, eu li realmente. Né? E aí então eu defendo a primeira tese. Né?
É comum ouvir as pessoas mais velhas dizendo que outrora havia mais respeito e ordem na sociedade devido à forma de educação dada aos filhos. Esse é meu primeiro período. Ali eu falei, ó, dizendo que outrora, antigamente, então, pô, o pessoal tinha mais educação ali, né? Dava educação aos filhos. Aí eu venho, porém, o que ocorre atualmente é a desordem. Então, ou seja, pô, eu falei que antigamente dava certo e que hoje não dá mais, porque muitos jovens se escondem por trás da lei. Então, eu estou criticando a lei, tá? Lógico, na redação. Segundo parágrafo, então eu vou desenvolver agora a minha segunda tese. Novamente, tópico frasal, o amparo demasiado à lei oprime setores da sociedade que por si só poderiam impor a ordem. Ó, então o meu tópico frasal falando que setores da sociedade são esses? Bom, vamos verificar, ele vai responder aonde? No desenvolvimento aqui da sociedade, por si só. Então, ou seja, eu dei no tópico frasal ali um sentido para a frase, não foi só uma frase jogada ao vento. Por quê? Porque depois lá na defesa da segunda tese eu vou falar, atualmente a família é o setor. Opa, o tópico frasal ele falou de setores. E na defesa da tese está falando que um setor que mais sofre é a família. Ah, entendi. Tá? Com as medidas que o Estado propõe para a educação dos filhos, ponto, um período. Além do mais, ó, viu que essa conexão, essa coesão, essa coerência que tem que ter. Não é? O Estado busca, através de medidas, subjugar o poder dos pais sobre os filhos, passando uma imagem negativa da família e enaltecendo a si próprio como o grande protetor da sociedade. Então, fiz minha introdução, tive minhas duas teses, desenvolvi no primeiro parágrafo a primeira tese, no segundo parágrafo a segunda tese. Seguindo. Conclusão. Então, tópico frasal de novo. Portanto, a lei deve ser sim um amparo ao jovem, mas não deve interferir de maneira exagerada na educação dada pelos pais. Esse foi o tópico frasal. E a solução, né, da minha conclusão ali. A lei é necessária para proteger os jovens, mas deve ser objeto para educá-los. Contudo, deve haver uma readaptação dessa medida de forma que não se altere a formação dada pela família. Então, eu tive uma introdução, eu desenvolvi e no final eu dei uma solução para esse todo, tentando ter coerência e coesão, tá certo? Pessoal, essa foi a nossa dica, né, de redação. Se você gostou aí, não se esqueça de curtir também o vídeo e deixar aqui nos comentários do vídeo alguma dúvida que ficou ou a sugestão de fazer algum outro vídeo sobre redação também, que é muito importante, né? Lembrando que a redação ela somente é corrigida se você passar atingir ali o ponto de corte. Mas imagine você atinge o ponto de corte, passa na prova toda lá, chega na redação e acaba rodando. Isso é um problema muito sério, tá? Mas eu quero tentar ajudar você a passar, né, ser aprovado aí, né, pelo menos na redação da prova da ESA. Muito obrigado por ter me acompanhado aqui. Deus abençoe a todos e até a próxima.